Iniciando a nossa editoria de Tijucas e região de hoje, nós temos uma entrevista exclusiva aqui com a Bruna, e acompanha a Bruna então nessa questão, a Roseli, ela que é responsável pelo nosso Centro de Referência Assistência Social. Então eu gostaria realmente de abrir essa entrevista aqui com a Roseli, agradecendo mais uma vez pela presença em nossos estúdios, né? Trazendo um assunto muito importante que infelizmente faz parte da nossa atualidade, fica mais forte a cada dia. Eu gostaria então que a Roseli fizesse os cumprimentos iniciais dessa entrevista e explicasse, né, para os nossos ouvintes quem é a Bruna de fato, né, e realmente como vocês se encontraram, né, Roseli, como que a gente conseguiu dar continuidade e fazer um bom trabalho, a gente pode colocar assim, né, com a pessoa da Bruna, por favor. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes. Realmente a Bruna é uma amiga, uma companheira já de muito tempo, né? Ela foi aluna minha aqui no colégio, no município. Com 13 anos, ela foi minha aluna, 12, 13 anos ali no Ondina, né? E a Bruna sempre foi uma menina muito esforçada, muito estudiosa, uma ótima aluna. Nunca tivemos trabalho nenhum com ela dentro da escola. Ela é muito querida, inclusive, no ambiente escolar, né? Mas como toda a nossa juventude, né, a gente tem acontecido muitas vezes das pessoas seguirem um caminho errado, né? E está muito fácil hoje de a gente pegar essa trilha errada, né? Eu vejo jovens hoje muito perdidos, eles não sabem diferenciar ainda o certo e o errado, pode, não pode. Tudo leva muito mais hoje para o caminho errado do que para o caminho certo, né, Douglas? Então, a Bruna teve uma fase assim na vida dela. Graças a Deus ela está lutando ainda para superar. Não digo que ela superou todinho, ela está lutando mesmo, mas está vencendo. Está até me ajudando no nosso trabalho, nas palestras, tudo. E ela vem nessa eterna luta, né? Porque ela tem, inclusive na genética, ela tem na vida dela, inclusive, histórias assim bem... A Bruna tem uma história de vida bem complicada. Então, hoje ela está no meio de uma família boa e tem tudo para dar certo. Ok, obrigado, Roseli. E agora eu converso então com a Bruna, é a primeira vez, ela está até um pouco nervosa, é a primeira vez que ela comparece aqui na rádio, mas claro, né, para uma grande missão, realmente, para levar, né, essa questão a todos os nossos ouvintes de hoje. Pais, realmente, né, as próprias pessoas que sofrem com isso, que estão entrando nesse mundo, infelizmente, né, familiares, amigos, enfim, toda a comunidade que precisa realmente de um exemplo como esse, né. O problema da Bruna, a gente pode colocar assim, né, foi a questão da dependência química, né, Bruna? E eu gostaria que você falasse pra gente como é que você entrou nesse mundo, como é que você achou esse caminho? Bom dia, né? Bom, eu entrei nesse caminho, desejo de ser aceita, procurei ser aceita pela comunidade jovem, vamos dizer assim, pela popularidade escolar, até mesmo pelo namorado. Comecei nessa vida com um namoradinho que achei que não ia ser nada, e no fim acabei começando com um simples cigarro, acabei, né, vamos dizer assim, numa química bem forte. Acho mais que o desejo de ser aceita foi o que me levou a essa droga, foi o que me levou a procurar um consolo na droga, e a popularidade, a droga é uma coisa que acabou comigo mesmo. Então acho que foi isso. E Bruna, você sabe citar pra gente assim, como é que você começou, com que tipo de droga você até chegou a citar pra gente agora, e passo a passo, pra onde você foi indo, como é que você foi evoluindo assim, até chegar realmente no nível mais alto, como é que aconteceu assim? Bom, eu comecei na bebida, nas festinhas, aquela bebida que a gente nem sabe beber, mas a gente vai pra agradar os amigos, né? Comecei na bebida, depois eu comecei a fumar um cigarro pra fazer, né, pra se aparecer um pouquinho, vamos dizer assim, pros meninos. Do cigarro eu passei pra maconha, em menos de 6 meses da maconha eu já comecei a cheirar, né, a cocaína, que foi o que acabou comigo, que eu acho que o que me levou mesmo foi a bebida, porque a cocaína, como poucos sabem, eu acho, né, ela corta muito o efeito da bebida, então muitos jovens procuram usar ela pra conseguir, ficar a noite toda. Então, acho que eu comecei com cigarro, fui indo, graças a Deus eu consegui parar na cocaína, não cheguei a cair no crack, mas acho que tudo que me levou foi a bebida. A bebida foi a porta de entrada para o mundo das drogas. Bebida que parece tão comum, né? Hoje em toda festa, em todo lugar a gente vai, encontra de forma fácil, né? E parece tão inocente, na verdade, não né? Não é só na festa, né, Douglas? Infelizmente a bebida está dentro dos lares, né? Eu digo que aquela droga que é lícita, que pode ser usada e às vezes até oferecida por um pai, por um parente, né? Tem pai que oferece para o filho, meu filho,
eu quero que seja mais macho, né? Isso. O filho toma uma cerveja com o pai, e isso é a porta de entrada Já de vai influenciando, todas as né? drogas. Os pais têm que ficar bem atentos a isso, é o álcool, porque quando você está fora de si é quando você começa a provar outras coisas, né? O álcool te deixa totalmente fora de si, é a hora que você aproveita provar aquilo que está sendo oferecido, porque a gente sabe que em todas as festinhas aqui na cidade ou em qualquer lugar tem a droga, né? Então, infelizmente, né? E fica cada vez mais fácil aqui na nossa cidade e região encontrar esse caminho, né? Como eu acabei de citar. E, Bruna, questão familiar, a sua família, a Roseli até já citou alguma coisa, ela propiciava para que você continuasse usando? Você já tem casos assim na família? Como é que foi? Bom, pra quem não sabe, eu sou filha adotiva, né? Na verdade, a minha família biológica, todas elas têm vínculo com droga. Só que assim, ó, eu fui adotada aos 10 anos de idade. Então, a família em qual eu vim morar pra Tijuca, aqui em Tijucas, não. Ela não sabia do meu uso com drogas, ela nunca me apoiou nisso. Tanto que eu abri mão dela, né? Na verdade, eu saí de casa aos 13 anos, que foi quando eu comecei a usar. Minha família nunca soube. Quando soube, foi um desespero, né? Que foi quando eu corri o risco de vida, que fui baleada. Então, acho que minha família, acredito eu, que nunca me apoiou, nunca fez nada para que eu procurasse essas drogas, porque eu sempre tive tudo que eu queria dentro de casa. Então, eu não posso culpar meus pais, não posso culpar nem mesmo minhas irmãs ou qualquer tipo de conflito que eu tive familiar. Não, eu acho. Então tá aí, né, uma prova de que realmente a família, né? Então, isso no caso, então, comprova, Roseli, que existe a genética, influencia também nesse fator? Sim, já estudos científicos provam realmente que a genética é uma principal influência, porque foi provado, inclusive, por um professor que é PhD na área de drogadição, em Curitiba, uma tese dele, que nós temos... Todos os seres humanos, eles são dependentes, o ser humano pode ser dividido em 4 partes, né? Então, 2 partes desse ser humano, todos eles se encaixam nessas 4 partes. Até ele pegou um cérebro humano, dividiu em 4, né? Então, ele diz que tem 4 tipos de ser. 2 tipos de ser, ele pode até provar o tipo de droga, 2, 3 tipos de droga por semana, ele jamais vai viciar. E a gente sabe que dentro de hospitais tem até médicos que para virar plantão usam. E o dia que quer usa, o dia que não quer não usa e não vicia. Agora, existe 2 tipos, que até ele bota como o nome de ser experimental e o ser sentimental, que esse 2 tipos de ser, ele dá todas as qualificações dos 2 tipos de ser, ele já vem de uma genética de alguém que já é viciado de alguma forma. Por isso ele desenvolveu esse tipo de ser. E esse tipo de ser, se ele provar uma vez somente a droga, ele vai lutar a vida toda contra ela. Mas ele vai ser o resto da vida um dependente. Ele vai ter que lutar dia a dia, porque ele vicia na primeira dose. Ele não precisa de várias doses para viciar. Então, nesse estudo é que a gente se preocupa demais, porque eu vejo crianças assim que vão para uma balada, oferece o álcool, ele fica feliz da vida, ele já acha que já é adulto, que ele já pode, já quer aparecer para os amigos, como a Bruna mesmo citou, né? E ele prova a primeira droga, e daqui a pouco, você sabe que o traficante, ele está em tudo quanto é lugar, está um traficante, e já oferece a primeira dose, né? E isso aí é que preocupa a gente, porque é esse tipo de criança que às vezes podia passar a vida toda sem ter provado, ter uma vida tranquila e tal, cai nesse buraco e depois para tirar é muito difícil mesmo. Eu tive até esse mês visitando algumas clínicas de dependentes químicos, né? Estivemos aqui em Santa Luzia, estive lá em Camboriú, estive lá em Joinville, porque lá em Joinville é a única clínica que está aceitando mulheres. A maioria das clínicas aqui, a maioria não, nenhuma mais está aceitando mulheres. Na nossa região não tem clínicas então, que aceitam mulheres. Muito não bom tem. Você colocar isso. Não tem, somente para meninos, porque eles acham muito difícil. Geralmente essas clínicas, elas são de alguma ONG, eles têm essa dificuldade com dinheiro, com capital para manter, né? O governo está se fazendo omisso nessa parte mesmo, ele está sendo omisso, né? Então, eles não querem mulheres misturadas com homens, diz que não dá certo, então só aceitam meninos. E as meninas ficam à mercê da sorte, porque não tem. Daí eu fui a Joinville, me informaram que tem um em Joinville, ela depende de uma igreja evangélica,
Mas pelo que eu entendi, essa clínica, assim, só quando é uma ordem judicial, tal, é que eles estão aceitando. Aceitam, mas ainda com essa dificuldade. Com essa dificuldade. Então as meninas ficam sem chance de, né, na hora do realmente, quando o caso da Bruna, graças a Deus, ela conseguiu sem uma internação, né? Foi muito assim da gente pegar no pé, a mãe dela se preocupa demais, correu atrás da gente, tal, mas eu fico assim, a mercê teve meninas como o caso daquela Renata que faleceu aqui, ela não era viciada, mas estava precisando de uma internação e nós não tínhamos internação para ela, né? Então tem uma infeliz realidade aqui da nossa região. Infeliz realmente.